Aqui é a missionária Diane e eu queria trazer uma reflexão sobre uma mulher enferma. Essa história é contada, muito interessante, é narrada em Mateus, capítulo 9, do verso 20 ao 22, Lucas, do capítulo 8, do verso 43 ao 48, e Marcos, no capítulo 5, do verso 25 ao 31. E eu queria falar sobre a história dessa mulher enferma. Essa mulher estava em Marcos, ela fala exatamente todos os detalhes da história dessa mulher. Em Marcos falamos agora que em Marcos fala que essa mulher já tinha 12 anos que ela estava enferma, que ela lutava contra uma doença. Ela já tinha gastado tudo que ela tinha por causa desta doença. Ela já não tinha mais nada. Ela não parou de lutar na sua vida. Imagine só, essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue. E as mulheres em Israel, quando tinham problemas menstruais, elas tinham que sair de casas. Elas iam para uma cidade que elas ficavam lá até ela parar de sangrar. E o caso dessa mulher foi a mesma coisa. Ela tinha esse fluxo de sangue e não era só uma semana, já era 12 anos. Já tinha perdido tudo, já tinha perdido marido, filhos, amigos. Essa mulher já estava com 12 anos que não recebia um abraço, porque essas mulheres, quando estava menstruada, ela estava impura e não poderia tocar em ninguém, porque quando ela estava, se ela tocasse em alguém, as pessoas também ficavam impuras. E por isso que ela não poderia sair do lugar que ela estava e tocar em alguém. Mas essa mulher, quando fala aqui em Marcos 5, ela teve coragem. Um dia ela escutou. Interessante que ela não perdeu a esperança de ser um dia curado, de ser um dia sarada. A fé dela estava em tudo que ela tinha. Tudo que ela poderia fazer, ela fez para ser curada. E mesmo que ela não tinha conseguido, a fé dela não tinha parado, porque ela queria um dia ser curada. Quando você quer uma coisa que você não sabe de onde tirar, um dia chegou Jesus na vida dessa mulher. Essa mulher, ela deve ter escutado sobre Jesus e ela disse, aí está a minha cura. E talvez um dia ela se levantou e disse assim, eu preciso chegar perto de Jesus. Mas como que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer isso? Porque eu não posso estar no meio de pessoas. E eu creio que foi uma batalha na mente dessa mulher, porque ela tinha que passar por meio de todas aquelas pessoas para chegar em Jesus. E a palavra fala que estava ali essa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito das mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a falar de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu-se no corpo que estava curada naquele mal. E Jesus, reconhecendo imediatamente que ele havia saído do poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? O discípulo respondeu, o Senhor está vendo que há muitos e
e aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito assim. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostou-se diante de Jesus, declarou que toda a verdade. Então Jesus disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre deste mal. A fé desta mulher fez com que ela passasse no meio daquela multidão. A fé daquela mulher fez com que, com todo o medo que ela estava, ela tocasse simplesmente na orla de Jesus. Não importa a que situação você está passando, não importa o que pode estar acontecendo. Se para você não tem mais jeito, toque, creia simplesmente que se você chegar perto de Jesus Cristo, chamar o seu nome, com toda a fé que você tem, pode ser do tamanho de um grão de mostarda, eu te garanto que Ele escutará o teu clamor e te trará a bênção que tu tanto necessita. Hoje, neste dia de hoje, se não tem resultado, se você não viu resultado da sua vida, para nada do seu problema, eu te chamo hoje para simplesmente clamar o nome de Jesus, ir até Ele e tocar no seu manto. E o teu problema estará resolvido. Amém? A paz de Jesus para todos.